Olá, tudo bem? CNT Notícias Bahia no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Brasileiros estão vivendo mais e isso muda completamente a forma de planejar a aposentadoria. E com a expectativa de vida mais alta, cada vez mais pessoas mostram que envelhecer é sinônimo de autonomia. E ainda a realidade da mulher que aprende a transformar o amor em força para seguir em frente. Todos os detalhes agora no CNT Notícias Bahia. Segundo o IBGE, a expectativa de vida dos baianos nos anos 2000 era de cerca de 69 anos. E com o passar do tempo, a expectativa de vida subiu para aproximadamente 75 anos. Esse novo cenário traz um desafio importante: como garantir uma aposentadoria com qualidade de vida. Viver mais é uma conquista, mas também exige planejamento. Com uma aposentadoria cada vez mais longa, muita gente vai precisar se manter por mais tempo fora do mercado de trabalho. E sem organização financeira, o risco é perder renda e qualidade de vida ao longo dos anos. Antes você, colocando num cenário de se aposentar aos 65 e viver até os 75, né, então você passava uma vida construindo um patrimônio para se aposentar e depois você ia consumir esse patrimônio, né, para manter o padrão de vida por 10 anos, né, dos 75 aos 75. Quando a gente joga essa expectativa de vida para 80, 85, você vai precisar agora manter esse padrão de vida, né, essa renda para você viver depois da aposentadoria por 20 anos, não mais por 10. Né? Então, isso vai exigir um planejamento maior. Né? Você vai precisar, assim, para pelo menos manter o seu padrão de vida, como você vai viver por mais tempo, ou espera-se que vai viver por mais tempo, você vai ter que ter um planejamento maior. Por isso, o planejamento para a aposentadoria precisa começar cedo. O primeiro passo é definir objetivos, com que idade parar, que padrão de vida manter e quais despesas vão continuar existindo. Ter essas respostas, segundo o especialista, ajuda a entender quanto dinheiro será necessário no futuro. A coisa que mais impacta no planejamento financeiro é o tempo. Né? A gente tem o juro composto ao nosso favor. Né? Então, quem começa aos 20 anos, 25 anos, vai acumular mais do que o dobro de alguém que começa aos 40 poupando a mesma coisa. Né? Então, o tempo a gente não consegue comprar de volta, né? Então, acho que é muito importante criar o hábito desde cedo, né? E começar a pensar intencionalmente sobre planejamento financeiro, sobre o seu futuro. Outro ponto fundamental é conhecer a própria realidade financeira, saber quanto entra, quanto sai, quanto dá para guardar por mês. Criar um orçamento e tratar a aposentadoria como uma prioridade, como uma conta fixa, é um passo essencial. Pequenas mudanças no dia a dia também fazem diferença. Reduzir gastos desnecessários, evitar dívidas e montar uma reserva de emergência ajudam a proteger o futuro. Além disso, investir de forma planejada, respeitando o tempo e o perfil de cada pessoa, pode garantir mais segurança lá na frente. O melhor dia para começar a investir era ontem e o segundo melhor dia para começar a investir é hoje. O tempo é a parte mais importante do planejamento financeiro, né? É a matemática dos juros compostos a nosso favor. Produtos como previdência privada, seguros e planos de saúde também entram nessa conta. E com os brasileiros vivendo mais, o planejamento da aposentadoria se torna cada vez mais importante. E depois do intervalo, você vai ver como a vida começa a ganhar um outro ritmo depois dos 60 anos. Os dados do IBGE mostram que mais de 2 milhões de baianos já têm 60 anos ou mais. E envelhecer já não significa desacelerar. Com mais qualidade de vida, direitos garantidos e um novo estilo, chegar aos 60 tem representado para muita gente o início de uma nova fase. Ser idoso hoje não é mais sinônimo de parar. Aquela ideia antiga de que depois dos 60 anos a vida desacelera já ficou para trás.
Para muita gente, essa fase marca justamente o começo de uma nova rotina, com mais autonomia, escolhas e qualidade de vida. Aos 62 anos, Sérgio é a prova disso. O dia começa cedo e quase não sobra espaço para o sedentarismo. Academia, corrida e trabalho fazem parte de uma agenda organizada. Segunda e quarta e sexta na academia, terça, quinta e sábado num grupo de corrida. Domingo é livre, a sexta-feira sempre é mais leve também. E às vezes no domingo entra uma corrida, quando tem corrida oficial e tal. Histórias como a dele são cada vez mais comuns. Um público que cresce e que envelhece de forma diferente das gerações passadas. Hoje, a idade não se resume ao número no documento. Ao completar 60 anos, além de um novo estilo de vida, passam a valer direitos garantidos por lei, como atendimento preferencial e gratuito no transporte público. Pessoa idosa acima dos 60 anos, ela tem várias vantagens, como a gratuidade nos transportes coletivos. Ela tem, por exemplo, preferência, se ela tiver mais de 60, quase 80, ela tem preferência em ser atendida nos hospitais, nos locais públicos, em qualquer local ela tem preferência, quanto mais idosa. E hoje existe a preferência da preferência, né? Que é 80 anos. Mas não são só os direitos que fazem a diferença. Manter o corpo em movimento é fundamental para preservar força, equilíbrio e independência ao longo dos anos. Principalmente a questão da autonomia, né, da pessoa, o próprio idoso subir, ter força muscular para subir uma escada, atividade do dia a dia, segurar uma sacola de supermercado. Então é bastante importante esses fatores para praticar o exercício físico. Com informação, cuidados com a saúde e acesso aos direitos, envelhecer ganha um novo significado. Escolher um pouco mais o que é que você está fazendo, aquilo que você pode se dedicar também a um trabalho voluntário, que é importante. E cuidar da saúde também, porque a idade vai chegando. Sim, a idade chega, mas hoje, com certeza, aos 60 anos, a vida não termina, ela se reinventa. E no próximo bloco você vai ver os desafios de empreender, cuidar dos filhos e tentar equilibrar a rotina entre os sonhos e a responsabilidade. Ser mãe transforma a vida de uma mulher. Agora imagine conciliar a maternidade com o sonho de empreender, administrar um negócio e ainda tentar encontrar tempo para si mesma. Entre clientes, agendas, responsabilidades e o choro de um bebê, a rotina mudou completamente para a biomédica esteta Ana Panizo. Mãe da pequena Melissa, de apenas 6 meses, aprendeu a dividir o tempo entre a clínica, o empreendedorismo e a maternidade. E no meio da correria, descobriu uma nova versão de si mesma. Eu sinto que me tornou uma pessoa mais forte, mais determinada, para conquistar tudo aquilo que eu desejo, né, o futuro que eu almejo para a nossa família. Hoje, eu aprendi a valorizar ainda mais o tempo de qualidade com ela. Antes, né, da Melissa, eu era muito focada no trabalho, na correria do dia a dia. E eu escolhi a biomedicina estética justamente por eu conseguir montar a minha agenda, né, os dias que eu vou trabalhar e ter essa relação, ter ali tempo de qualidade com a minha filha. A história da Ana é parecida com a de milhares de brasileiras. Segundo o Sebrae, 67% das mulheres empreendedoras no Brasil também são mães. Muitas delas decidiram abrir o próprio negócio justamente para conseguir passar mais tempo com os filhos e ter mais flexibilidade na rotina. Mas a conta nem sempre fecha sem culpa. Já senti essa culpa várias vezes por não estar 100% do tempo com ela. Mas também eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, tenho meus pais, tenho minha sogra, que eu sei que cuidam dela muito bem. E também eu sempre penso, né, que eu mantenho esse equilíbrio entre maternidade e empreendedorismo, porque estou construindo algo principalmente para ela. Essa psicóloga explica que a mulher moderna vive um conflito constante entre maternidade, carreira e identidade pessoal.
e que muitas vezes a sobrecarga feminina acaba sendo normalizada. Culpa não significa falta de amor. Muitas vezes é exatamente o contrário. A mulher sente culpa porque ama profundamente e quer entregar o melhor em todas as áreas da vida. Na psicologia, vemos cada vez mais mulheres extremamente competentes, mas emocionalmente cansadas, ansiosas e vivendo com uma sensação permanente de insuficiência. Segundo a pesquisa do Sebrae, as mulheres dedicam, em média, mais de 3 horas por dia aos cuidados com a família e quase o dobro do tempo dos homens nas tarefas domésticas. Com isso, sobra menos tempo para o próprio negócio, para o descanso e, muitas vezes, para elas mesmas. Existe um ponto fundamental. Maternidade saudável não é sobre presença integral, é sobre presença de qualidade. Uma mãe emocionalmente equilibrada consegue oferecer muito mais segurança afetiva para os filhos do que uma mãe anulada, frustrada e exausta. Entre a culpa e o cansaço, muitas mulheres tentam aprender que pedir ajuda não é fraqueza e que cuidar de si também faz parte do processo de maternar. Eu sempre tento tirar alguns momentos para mim também, para o meu cuidado pessoal, seja fazer unhas, cabelo, até mesmo academia. Eu sempre tiro uma horinha por dia ali para cuidar de mim. É algo que minha mãe sempre fala: você precisa estar bem para a Melissa estar bem. No fim das contas, ser mãe empreendedora não é sobre conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. Organizar a vida emocional e abandonar a necessidade de perfeição. Os filhos não precisam de mãe perfeita. Filhos precisam de mães emocionalmente disponíveis, coerentes e seguras. E é sobre aprender a recomeçar todos os dias, entre o trabalho, o amor, o cansaço e a força que nasce quando uma mulher entende que não precisa escolher entre ser mãe ou realizar os próprios sonhos. E o CNT Notícias Bahia de hoje fica por aqui. Continue com a gente também pelo aplicativo CNT Play. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!